Continuamos aqui nos Guarantãs. Eu acabei de gravar um vídeo para você, um vídeo mais chato, mas agora eu quero aproveitar que a gente está aqui e eu fico olhando você brincar e como você é parecido comigo. Não tem como. Eu olho para você e eu me vejo criança de novo. Tá bom, vai, eu sei que seu pai é besta, mas eu queria aproveitar para contar para você coisas de mim criancinha. Cuidado, Logão. Cuidado, assim bate em você, ó. Cuidado, senão bate em você. Então, quando eu era criancinha, as primeiras lembranças que eu tenho, vou contar pra você os que eu tenho lá em Minas Gerais. Quando eu tinha menos de 5, né? Lá eu estudava numa escolinha que se chamava Balão Mágico. Eu me lembro que a escola tinha um bosquezinho pequeno na frente e era uma rampa de terra que descia e lá embaixo no fundo ficava a escola. Então a gente fazia muita atividade nesse bosquezinho, assim, na minha lembrança é um bosquezinho, mas deve ser só um quintal com um pouco de mato. E eu lembro que minha mãe ia me buscar lá no final da tarde. Eu me lembro de ir pro ponto de ônibus, pegar o ônibus e ir embora com ela. Isso é das primeiras coisas que eu lembro quando eu era criança. E eu lembro de uma festa junina que eu dancei lá. Foi divertido. E depois, quando eu vim embora de Minas pra cá, aí eu cheguei aqui em Campinas, eu tinha 6 anos. E aí aqui... Aqui eu fui num colégio que chamava Ping Pong. Eu tinha meus 6 aninhos. Aí lá no Ping Pong, ficava beirando a linha do trem, lá no Jardim São Pedro, colado com a Regional 9, a R9. E me lembro muito das brincadeiras que a gente fazia lá. Lembro... um monte de coisa besta. Uma coisa engraçada que eu lembro que aconteceu lá, que foi um dia que eu ficava de um lado pro outro, andando dentro da sala de um lado pro outro, assim, e eu tava procurando a minha lancheira. Eu não sei se no seu futuro vai existir esse negócio de lancheira, nem sei se ainda existe, mas enfim. A lancheira era uma caixinha quadrada, ficava pendurada, né? No ombro, assim, a gente pendurava. Então eu fiquei dentro da sala andando de um lado pro outro procurando essa lancheira. E aí a professora começou a olhar pra mim intrigada, né? Aí ela perguntou, né? O pessoal me chamava de Ailton, né? Ailton, o que você tá procurando? Aí eu falei, professora, eu tô procurando a lancheira. Ela, não é essa aí que tá pendurada no seu pescoço? Olhei pra baixo, ela tava pendurada em mim. E eu rodando igual um louco lá dentro daquela sala e procurando. Muito divertido. Eu tô pensando aqui, qualquer hora, eu vou ir passear lá naquela região com você. Mostrar onde era a minha escolinha e aonde eu crescia, onde eu brincava, como que eu brincava lá no Jardim São Pedro. Lá no Jardim São Pedro, cara, eu conhecia cada rua ali, cada detalhe da rua. Que eu andava sempre de patins e de skate, né? Então eu sabia até onde o asfalto era rachado, onde tinha buraco, onde tudo, sabe? Muito legal. E na rua que eu cresci, a rua José Bento de Assis, era conhecida como a Rua da Feira, né? Porque domingo lá tinha feira. E uma coisa que acontecia lá, que a feira era em frente à minha casa mesmo, literalmente. Então sempre no final da feira... Joga fora, Logão. Vem pra cá, brinca pra cá. Pra cá. Sempre no final da feira, passava um caminhão da prefeitura, um caminhão pipa, e lavava toda a rua. E aí ele deixava tudo molhado. Então a gente adorava. Na hora que esse caminhão passava, a gente aproveitava pra brincar, sabe? Às vezes eu parava lá assim com a minha bicicleta, o caminhão passar, e na hora que ele joga água, eu já lavava a minha bicicleta. E o pessoal da prefeitura dava risada, né? Molecada muito doida. E aí quando eles iam embora, quando era um domingo de sol assim, eles iam embora lá por volta das 2 da tarde, e aquele sol forte e enchia de água, aquilo atraía muito maribondo. Aí o que a gente fazia com os marimbondos? Olha só, eu pegava uma garrafa PET, aí quando vinha um maribondo, eu dava uma garrafada no marimbondo, ó a maldade.
Aí o maribondo caía desorientado no chão. Aí eu ia lá e a gente falava um negócio que a gente ia fazer a cirurgia no maribondo. A gente ia e arrancava o ferrão dele. E aí a gente ficava segurando o maribondo na mão e ia pra dentro de casa segurando o maribondo pra assustar, sabe? As pessoas assim. Ah, vai te picar, moleque! Eles nem sabiam que a gente já tinha tirado o ferrão do maribondo, né? E aí a gente também brincava lá na terra, a gente fazia cidadezinha e amarrava os maribondos com linha de pipa, deixava eles amarrados na cidade, né, para ser os habitantes da cidade. Olha as brincadeiras da molecada. Mas a gente se divertia, era legal. É isso que eu vou fazer, qualquer dia eu vou lá no Jardim São Pedro e vou gravar, falando como era o lugar. Logan, não põe o rosto no chão. Não, sem pôr o rosto no chão. Aí eu vou lá gravar onde é que eu brincava e a diferença de atualmente como é e como era na minha época. Aí eu falo pra você. Talvez pode ser uma coisa legal, você saber como era a minha infância. E cara, quando eu falo isso, você não tem noção, a gente tá em 2026. Mas eu tô te contando coisas que eu vivi na década de 80. Você tem noção? 86 não, vai, 88, as histórias da escolinha, e 89, essas histórias que eu tô te contando lá do ping-pong. Aí em 90 eu entrei no Luiz Galhardo, né, 90 eu tinha 7 anos, aí eu troquei de escola. Luiz Galhardo, a escola que eu conheci sua mãe. eu estudei lá, minha vida quase toda, né, pelo menos o meu ensino fundamental, de primeira até 7ª série, e sua mãe estudou lá, todo o período colégio dela foi todo lá. É isso, moleque. Logo eu volto, gravando outros temas saudosistas igual esse, temas sérios igual o de ontem. É isso, vou gravando pra você. Fala tchau, Logão! Tchau, Logão! Beijo! Moleque bonito!